Este vídeo foi gravado durante a pandemia de Covid, quando as vendas de lâminas e creme de barbear despencaram. Serve para jovens de todas as idades, imberbes ou barbados. Espero que goste. Bom, eu fui convidado para falar alguma coisa sobre jovens. Eu já estive lá, já fui, já vi, já vivi, mas sempre tudo aproveita para qualquer idade, dependente da idade, todas as coisas são proveitosas quando nós falamos da palavra de Deus. Eu estava pensando em alguns jovens que eu encontrei na Bíblia, por isso que eu queria convidar mais alguns participantes para essa reunião aqui. Não sei se eu posso incluir mais gente aqui, mas eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jovens que irão participar aqui desse nosso bate-papo. O nome de um é Ismael, depois o outro chama-se Isaac, José, Moisés, Samuel, Davi, Daniel e Jesus. Esses são os jovens que eu quero introduzir no nosso bate-papo. E eu estava pensando, começando aqui pelo Ismael, porque Ismael, lá em Gênesis 21, versículo 9, nós vemos uma atitude bem juvenil, bem irreverente, né? Nós sabemos a história que Abraão, Sara não tinha filhos, Sara era estéril, então, para ter um filho, Abraão tomou da sua serva, de Agar, serva. E essa teve um filho, esse filho chamava-se Isaac. Isaac não, perdão. Esse filho chamava-se Ismael. Mas aí Deus revelou a Abraão que ele iria ter um filho realmente dele com Sara. E nem Abraão nem Sara acreditavam, porque eles já eram velhos, eles já estavam com uma idade bastante avançada. Abraão tinha 100 anos, Sara devia ter 90 e poucos anos. E lá em Gênesis 21, versículo 7, disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Versículo 8, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então a primeira coisa que aparece aqui, esse Ismael, jovem, né? Ele era um menino, um adolescente talvez, ele zombava da promessa que Deus tinha dado a Abraão e a Sara. Ele zombava do plano de Deus de ter um descendente para Abraão, e desse descendente, e de Abraão, através desse descendente, trazer uma nação um povo cujo número seria incontável, mais que as areias do mar, mais que as estrelas, né? Porque é o momento em que o Senhor chama Abraão para fora da tenda e fala: olha para o céu, conta as estrelas, se você puder, né? Porque era uma abundância tremenda que Deus ia prover através de Isaac. Através de Isaac, esse filho legítimo de Abraão com Sara. Mas o que Ismael faz? Ismael escuta essas coisas e zomba. E essa é uma característica muito juvenil, né? A gente vê bastante nos jovens, essa característica de zombaria, de não levar a sério as coisas sérias, por achar que sempre ele tem mais entendimento do que pessoas mais velhas, ou até do que o próprio Senhor. E essa não é uma característica boa para um jovem cristão. O jovem cristão, ele tem que respeitar, ele tem que estar atento ao que o Senhor está fazendo. Lá no Salmo 139, versículo 9, diz assim, deixa eu ver aqui que eu acho, esse versículo 4.
pouco antes diz assim, no versículo 1, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Ali nós tínhamos Ismael zombando de forma audível do que Deus estava fazendo, do que o Senhor estava fazendo, mas se ele também não tivesse falado, o Senhor saberia o que se passava na mente dele. Então, como é importante nós todos, não só os jovens, né, mas todos nós, termos um cuidado muito grande com a maneira como a gente considera as coisas de Deus. Não considerar levianamente, com zombarias. Às vezes eu escuto algum cristão contando uma piada envolvendo o nome de Jesus ou o nome de Deus. Isso de maneira alguma é apropriado para um cristão. Nós jamais deveríamos tratar das coisas santas como motivo de gozação, de piada. Existem coisas engraçadas acerca de cristãos, né, de pessoas, mas quando sobe para o nível de envolver a divindade nisso, aí a coisa fica séria. Aí a coisa já é mais complicada. Então é muito importante esse cuidado que o cristão tem que ter. Uma outra coisa, em Hebreus capítulo 3, mais uma coisa relativa a esse mesmo assunto. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a vossa voz, a sua voz, né, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então, a voz do Senhor, ela é ouvida, ela deve ser ouvida, deve ser acatada, porque quando nós não a escutamos, a palavra de Deus, quando nós não recebemos a palavra como sendo de Deus, isso se trata um coração duro, né? Isso é resultado de um coração endurecido e de provocação, porque nós estamos provocando, duvidando daquele que fala, que é o próprio Senhor. Outra passagem também que ajuda a ver o peso dessas coisas é Gênesis 21, Gênesis 21, versículo 17. Agora, o outro lado, né? De um lado nós tínhamos Ismael zombando do plano de Deus, zombando do privilégio que Deus dava a Sara e a Abraão de terem um filho, zombando porque ele tinha escutado que de Isaac viria a descendência de Abraão, zombando daquilo que Deus tinha determinado e achando que não fosse sobrar bênção para ele. Então ele, na sua inveja, na sua loucura, né, no seu ciúme, ele zomba. O ciúme leva a pessoa a zombar de outra pessoa. Mas mal ele sabia que, na realidade, o Senhor tinha preparado bênção para Ismael também. Tanto é que Ismael são os povos árabes. Eles vão ser abençoados no final, junto com Israel. Eles vão se converter no final também como povos, né? E vão ser abençoados junto com Israel no final, junto com os judeus e com Israel na sua totalidade. Mas aqui em Gênesis 21, 17, tem uma coisa muito importante que fala, porque quando no versículo 15, Gênesis 21, 15, né? Aqui, depois que Abraão lança fora a sua escrava, a sua serva, Agar, e ela vai então, sai para o deserto e acaba ficando sozinha lá. No versículo 14 diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre,
lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, não dela, do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde aquele lugar onde está. Levanta-te, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, com Ismael, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher na terra do Egito. Então veja que interessante, esse mesmo menino que num momento zombou de Deus, do plano de Deus, e também de Abraão, e de Sara, e de Isaac, agora ele clama a Deus por socorro, e o que o Senhor faz? O Senhor faz o que o Senhor faz sempre, ele socorre. Isso é um consolo para nós, porque todos nós, em algum momento ou outro, fizemos besteira, falamos besteira, duvidamos de Deus, duvidamos do Senhor, da sua bondade, da sua graça. E aí, às vezes, a gente cai a ficha, né? A gente fica preocupado. E agora? Né? Será que vai cair um raio na minha cabeça? Será que eu vou virar uma estátua de pedra? O que vai acontecer comigo? Né? Mas não, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. Ele falou: eu ouvi a voz do menino, ouvi a voz do menino. E ele escuta a voz desses meninos e meninas que estão agora aqui, né? Falando, inclusive eu, um menino um pouquinho mais velho, mas ele escuta a nossa voz, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós caímos, quando nós fazemos besteira. O Senhor está pronto, o Senhor é todo ouvidos. Nós devemos confessar, sim, confessar os nossos pecados ao Senhor. 1 João, capítulo 1 e capítulo 2, fala: se alguém disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E agora mais um versículo apenas aqui falando de Ismael, depois nós vamos passar para Isaac. É Isaías 30, versículo 19. Isaías capítulo 30. Aqui quando o Senhor faz uma promessa para o seu povo, porque não foi só Ismael que duvidou dos planos de Deus. Depois nós vemos ao longo de toda a história que o próprio povo de Israel, os judeus, as 10 tribos também, todos eles duvidaram. Todos eles duvidaram da bondade de Deus, todos eles se desviaram do caminho do Senhor, todos eles fizeram coisas horríveis, né, que nem mesmo entre os pagãos se encontrava alguém fazendo essas coisas. Mas no versículo 19, Isaías 30, ele diz assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente ele, o Senhor, se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Então, que exemplo para nós. Esse povo tão rebelde, tão vil, um dia o Senhor vai ouvir também a voz deles. A voz desse povo tão mesquinho, tão horrível, né? Quem conhece os judeus hoje, os judeus, aqueles mais... Tem umas seitas no judaísmo, eles usam um chapelão, eles usam umas coisinhas de cabelo aqui do lado da barba, usam roupa preta, parecem uns urubus, né? Quem já conheceu essas pessoas, quando você viaja para Nova York, por exemplo, tem muito em Nova York, em São Paulo tem, no Rio tem, em outras cidades do Brasil nem tanto. Mas eles são realmente horríveis, assim, no sentido de pessoas altivas, orgulhosas, mal educadas. Eu me lembro, uma vez tinha no avião, do outro lado do meu corredor, e ele pondo a mala em cima, mas que homem mal educado, ele dava cotovelada, a pessoa queria pôr uma mala e dava cotovelada na pessoa, xingava a pessoa, tudo. Todo mundo em volta ficou surpreso de ver como ele era bruto, como ele era mal educado, porque eles são realmente muito orgulhosos, né?
Eles se sentem donos porque eles são a raça escolhida, mas eles mesmos vão depois clamar ao Senhor, e o Senhor vai ouvi-los, o Senhor vai escutá-los e vai abençoá-los. Mas vamos para o nosso próximo convidado aqui, que é Isaac. Isaac, a gente já sabe mais ou menos a história dele. Em Gênesis 22, nós temos uma porção da história de Isaac que é muito bonita, porque ali ele é uma figura de Cristo. E o seu comportamento ali tem tudo a ver como deve ser um jovem em relação aos seus pais. Porque ali em 22, Gênesis 22, 1, aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, e a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre umas montanhas. O gado abaldou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorados, tornaremos a vós. Isso é muito, muito interessante por alguns aspectos. Primeiro, para Abraão encontrar o lugar que Deus havia ordenado a ele teve que levantar os olhos, porque era um lugar que estava acima do nível desse mundo. E quando ele vai subir para esse lugar, ele deixa para trás os moços e deixa para trás o jumento, que nos falam da juventude, do vigor da mocidade, da força da mocidade. E não estou chamando os jovens aqui desse estudo de jumento, mas o jovem é muito mais forte, o jovem é muito mais rápido em fazer as coisas. Eu, com meus 65 anos, eu tenho saudade do tempo em que eu me abaixava e não precisava ficar abaixado meia hora pensando o que eu podia aproveitar para fazer, já que eu estava ali embaixo, né? Vai ser tão difícil para ficar em pé de novo, vai estralar tantos ossos, que é melhor você já resolver fazer alguma outra coisa, encerar o chão, fazer algum negócio. Mas, então, essas coisas não servem para Deus, no sentido espiritual das coisas, porque ele tem que deixar para trás a força e a energia da juventude. E ele sobe, então, só com Isaque. E quem vai levar a lenha é Isaque, uma figura muito clara de Cristo levando o seu madeiro, subindo para ser sacrificado com o seu madeiro às costas, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Esse agora vai ser Abraão, né, levando o que é necessário para o holocausto. O holocausto é uma queimada, o holocausto é uma oferta queimada, um churrasco, né? Pegar a vítima e pôr fogo na vítima, mata a vítima e põe fogo, isso é o holocausto. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, edificou Abraão ali um altar, pedras, obviamente, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Agora, vem cá, eu não sei exatamente qual era a idade de Isaque, mas qualquer menino com um pouquinho de esperteza, ele ia falar assim, pá, a coisa aqui não é assim, não está certa, está me amarrando, está pipondo em cima da lenha, trouxe uma faca, um punhal e fogo, eu vou morrer. O que meu pai vai fazer comigo? Isso que é interessante. Nós não vemos Isaque se debatendo. Nós não vemos Isaque... Se, na verdade, a gente vê que a fé de Abraão era de que Deus poderia ressuscitar o seu filho depois. Isso é falado, acho que, Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu filho unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E também em figura o recobrou. Então ali estava Abraão exercendo a sua fé de que Deus seria suficiente para ressuscitar seu filho.
Mas estava também Isaac compartilhando da mesma fé de Abraão. Porque senão ele estaria se debatendo, ele estaria brigando, ele estaria correndo. E Abraão, não sei, a idade de Abraão era mais de 100 anos agora. Será que ele pegava um garoto correndo? De jeito nenhum. Então ele não ia conseguir, de maneira alguma, vencer a corrida do garoto. Mas, então o menino está sujeito ao seu pai. Isso é um exemplo tremendo, não só da sujeição do Senhor em ir até o Calvário, porque isso tudo é uma figura do seu sacrifício, mas de como um jovem deve ser sujeito também a seus pais. Às vezes não entendendo exatamente o que é aquela ordem, aquela coisa, mas se sujeitando aos pais, se sujeitando às autoridades. Né? Hoje, inclusive, uma notícia horrível aqui perto, na cidade aqui do interior de São Paulo, 7 jovens morreram num acidente de automóvel, foram numa festa clandestina, numa chácara que está proibido festa, beberam, parece que alguns eram menores de idade, e na volta bateram num caminhão, morreram todos. Ou seja, onde que estava o problema? Lá atrás, quando não atende às leis, à autoridade. Eu sinto pelos pais desses jovens, né? Talvez alguns nem soubessem onde os filhos tinham ido à noite. Então, o jovem ele tem que ter o senso, o jovem cristão, ele tem que ter o senso de obediência e sujeição à autoridade e aos pais, aos irmãos mais idosos também. Isso é importante. Mas vamos passar agora para o versículo 20, que já fala de Isaac, em Hebreus 11, versículo 20, já fala de Isaac velho. Então, toda aquela formação que ele teve quando jovem, né, aquela submissão ao seu pai, tudo, ela vai ser lembrada agora nos resultados. Hebreus é um livro de resultados. Hebreus é um livro de Hebreus 11, da fé daqueles que permaneceram firmes na fé. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Agora pensa na história, né, rapidamente. Como é que era a história desse Jacó e desse Esaú? Esaú era mais velho. Esaú nasceu primeiro, Esaú era o primogênito. Porém, Jacó, junto com sua mãe, com Sara, armaram um estratagema. Jacó botou uma pele no braço, porque Esaú era peludo, Isaac já estava cego. Então, Esaú, a hora que pôs a mão, pensou que era Isaac, a hora que pôs a mão, pensou que estava abençoando Esaú, mas era Jacó que estava fantasiado de Esaú ali. E então, no fim da sua vida, porque Jacó acabou surrupiando o direito à primogenitura. Esaú trocou esse direito por um prato de lentilhas, né? Então ele fez uma coisa horrível. Mas também Jacó fez outra coisa horrível, que foi armar todo esse esquema para enganar o seu pai. Então, Isaac abençoou Jacó. Depois, quando ele percebe, ele fica muito bravo. Isaac ficou muito bravo de ter abençoado o filho errado, mas já tinha abençoado. Jacó já tinha agora o selo da primogenitura. Por isso que quando algumas pessoas falam assim, mas quando fala que Jesus é o primogênito, então quer dizer que ele foi criado, ele nasceu, o primeiro filho. Não, primogenitura não significa apenas primeiro filho, significa o primeiro em ordem, o primeiro na escala. Porque Jacó não era o primeiro filho, mas ficou sendo primogênito porque ele recebeu a bênção de primogenitura. Então é muito importante entender que primogenitura não é apenas o que nasce primeiro, mas é também o título. Não é? Então aqui nós vemos o que Isaac faz é muito bonito, é muito louvável, porque ele abençoa os dois, Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Ele não guardou rancor de Esaú, ele não guardou rancor de Jacó, ele abençoou os dois igualmente. Ele poderia guardar rancor de Esaú por ter considerado o seu direito de primogenitura uma coisa tão banal ao ponto de trocá-lo por um prato de lentilhas, né? E poderia também ter amaldiçoado Jacó por causa do seu estratagema, mas não, ele abençoa Jacó e Esaú. Então isso nos ensina uma coisa também muito importante, todo jovem, todo cristão deve saber, não guardar rancor.
não guardar raiz de amargura, não ficar cozinhando o galo. É cozinhando o galo que fala, né? Pondo o galo para cozinhar, né? Que galo tem carne dura, precisa ficar cozinhando muito tempo, né? Então não fazer isso. Porque quando você tem amargura de alguém, quando você tem rancor de alguém, quando você guarda a raiva de alguém, você fica algemado a essa pessoa. Você vive em função dessa pessoa. Se essa pessoa vem vindo pela calçada, você é obrigado a atravessar a rua e ir para outra calçada, porque você está preso a ela. Está preso, você não pode se libertar dela. Você vai dormir pensando nela, você acorda pensando nela, pensando no mau sentido, não nem fala música, pensando no mau sentido. Você está preso a essa pessoa, algemado a essa pessoa. Então é muito importante isso, não guardar rancor. O rancor azeda e não traz benefício nenhum, seja jovem, seja idoso, seja adulto. Mas vamos lá agora para outro jovem que eu convidei para a nossa conversa, o nome dele é José. A história dele começa lá em Gênesis capítulo 37. Eu acho que todos aqui conhecem bem a história de José. Ele era o filho predileto de Jacó, do seu pai. Jacó fez uma veste de muitas cores, uma túnica de várias cores para José. Ele era o filho predileto porque ele era o filho da sua velhice. Em Gênesis 37, 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no. Eles não podiam falar com ele pacificamente. E aí então começa toda aquela confusão dos irmãos de José tramando para se livrarem do seu próprio irmão. E nós temos aqui uma figura também, José, uma figura de Cristo, uma figura de Jesus, sendo preso, vendido pelos seus próprios irmãos, os judeus, para se livrarem dele. E depois, como tem toda aquela história, José é lançado numa cova, isso representa a morte de Cristo, ele vai parar no Egito. No Egito, ele tem uma cena muito importante, que isso aqui é importante para todos os jovens também, em Gênesis 39. E aconteceu, versículo 7, ele foi morar na casa de Potifar, trabalhar para Potifar, um dos oficiais de Faraó. E aconteceu depois dessas coisas, Gênesis 39, versículo 7, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. O senhor dele está falando de Potifar. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal? E pecaria contra Deus. E importante aqui, ele não fala que pecaria contra meu senhor Potifar, meu patrão. Não, pecaria contra Deus. Nós temos que saber sempre o pecado é contra Deus. Mesmo que eu peque contra o irmão, eu estou pecando contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, não lhe dando-lhe ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Aqui já começa um problema. E o jovem deve se guardar. É o problema do palco. Quando você vai ter uma peça, você tem que armar o palco. Você tem que preparar o cenário. E não pode esquecer nenhuma peça do cenário, nenhuma mobília, nenhum dos figurantes. Tem que estar tudo no lugar. Então, se um ator entra no palco e percebe que está faltando uma mesa, está faltando uma cadeira, ou tem uma mesa a mais, ou tem uma cadeira a mais, ou tem um negócio lá que não faz parte da peça, ele pode falar assim, peraí, vamos começar a peça, não está errado o palco. Tem alguma coisa errada aqui, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem ali um vaso que vai chamar atenção no lugar errado, não pode estar lá esse vaso. Tal. O cenógrafo vai ver isso, o próprio ator vai enxergar isso, o diretor da peça vai enxergar isso. Então, um cristão, ele tem que andar esperto. Ele tem que olhar o ambiente onde ele está e falar assim, opa, aqui tem coisa. Aqui armaram para mim. Me deixaram sozinho aqui com uma pessoa para criar um clima, para eu cair em pecado, para eu
me atrapalhar, armaram para mim. O cristão tem que ser ladino, tem que ser esperto a esse ponto de evitar situações. Porque depois, dentro da situação, fica muito mais difícil você sair. Você entra no esquema, para sair do esquema é mais complicado. Então lembra sempre daquele salmo, o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante que existe aí um progresso. Ele anda, ele não anda, não se detém, não para e não se assenta. Então, quando você começa a andar com as pessoas erradas, você vai acabar se detendo com as pessoas erradas, ficando com elas e, finalmente, sentando com elas. Agora você está cômodo, acomodado com as pessoas erradas, como Pedro estava acomodado do lado do fogo, lá depois de ter traído o Senhor. Ele estava com as pessoas erradas, andou com as pessoas erradas, parou com as pessoas erradas, sentou com as pessoas erradas. E, no fim, vai levar uma na cara de uma serva, vai ter medo de uma serva que vai falar assim, eu vi você estava com ele também, você é dos que seguem a ele. Então, muito cuidado, não, seja esperto para não deixar o palco ser preparado. Vocês são jovens, vocês sabem disso. Quantas vezes uma amiga quer armar um encontro, você é a outra menina, você é a amiga da sua amiga, e a sua amiga quer que você, de qualquer maneira, acabe ficando com o amigo dela, porque o amigo dela já deu uma gorjeta para ela, para montar um encontro. E aí ela faz de todo jeito, que chega num lugar e fala assim, eu vou ali, deixo vocês aí conversando, já volto e nunca mais volto. Então você percebe, esses esquemas são muito feitos, são muito montados na vida. Mas temos que ficar atento, todo jovem tem que ficar atento. Se você perceber que o clima está levando, o vento está soprando na direção, faça como José. Não deixe acontecer isso, né? Quando ele fala aqui que sucedeu que um certo dia que veio à casa fazer serviço e nenhum dos da casa estava ali. Por que nenhum estava ali? Porque a mulher armou para ele. A mulher de Potifar dispensou todo mundo. Vai todo mundo embora. Hoje é folga para todo mundo. Vamos pescar no Rio Nilo lá, que está dando peixe lá. Eu quero pescar aqui. Então ela faz isso e fica ela sozinha ali com José. No versículo 12, e ela lhe pegou pela veste, dizendo, deita-te comigo. E aí a continuação do versículo diz assim, José então sentou-se com ela e disse assim, vamos discutir essa situação, eu quero explicar para você por que eu não devo. Foi isso que José fez? Não. José fugiu. E fugiu de tal maneira que fugiu pelado, porque na fuga ela segura a roupa dele, ele sai correndo e larga a roupa lá. Ele não estava nem aí do jeito que ele ia fugir. Ele ia ser incriminado depois por ela, né? Como tentado molestá-la, mas ele não pecou contra o seu Senhor. Para ele, isso é importante. E ele vai acabar preso. Então, pecado, a gente não lida com ele, a gente não conversa com ele, a gente não tenta discutir, não tenta apresentar razões. Pecado, a gente foge. Nós não lutamos contra a carne. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, inclusive a nossa carne, mas contra as potestades, os principados, os malignos, né, nos lugares celestiais. Então nós lutamos sim contra Satanás, seus anjos, seus demônios, em oração nós lutamos, em comunhão com o Pai nós lutamos, mas não lutamos contra a carne, porque se você lutar com a carne, você gruda. Você gruda. É essas lutas de, como é que chama? O HF, o UFC, HSV, eu não sei o nome, tem uma sigla lá. Os caras se engafinham, um gruda no outro. Qual que é o objetivo da luta? Agarrar o outro para não deixar o outro escapar. Não sei que graça tem agarrar um homem tudo suado num ringue, né? Mas é a luta. A luta é isso. E a carne, nossa, nós temos que fugir, não tem que agarrar com ela. É quando ela agarra você também e você acaba caindo, acaba levando a pior nessa luta. Então, da carne a gente foge. Da carne a gente foge. Não tem o que fazer, não tem outra solução. Mas então, vimos aí a história de José. José, em Hebreus 11 também vai falar de José. Vamos voltar para Hebreus 11.
Eu gosto de voltar em Hebreus para saber qual foi a última opinião que Deus teve da pessoa. Em Hebreus 11, versículo 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Agora veja aqui que importante. Lá nós vimos José jovem, fugindo do pecado, fugindo da mulher de Potifar. Depois ele vai sofrer consequências disso, vai ser preso, vai passar por uma série de apuros, mas Deus não o abandona nunca, ele vira vice-rei do Egito. Depois ele, inclusive, não guarda rancor dos seus irmãos, da mesma maneira como nós vimos no caso de Isaac, não é? E aqui nós vamos encontrar José agora. Ele quer que quando ele morresse, isso fala lá em Gênesis, mas aqui em Hebreus 11 é a repetição daquilo. Ele queria que seus ossos fossem sepultados na terra que Deus prometera dar a seus pais, a Abraão e a Isaac. Então, o que ele fez na realidade? Ele em momento nenhum perdeu de vista o seu destino, ainda que fale de sepultamento aqui, né? De ossos sepultados na terra prometida, mas isso nos fala do destino. Toda uma vida deve ser levada em função do destino. Hoje eu publiquei no Facebook, primeiro em inglês, né? Tem alguns irmãos discutindo alguma coisa sobre a proibição de comércio, etc. e tal. Aí eu publiquei alguma coisa dizendo o seguinte: não adianta a gente brigar contra um negócio que está sendo permissão de Deus, não são as autoridades que estão determinando isso. É Deus quem está permitindo que as autoridades façam isso, porque nós podemos estar assistindo ao ensaio da peça que está prestes a começar. E tinha irmãos, inclusive, que estavam preocupados se iriam poder voltar a reunir, a congregar ou não. E aí eu pus o seguinte, que a nossa preocupação não é congregar aqui. A nossa preocupação é congregar no céu. Então, se nós nunca mais vamos poder congregar aqui, amém. Nós vamos congregar no céu. Porque eu não vou ficar brigando, batendo boca contra a definição de presidente, de governador, de quem quer que seja, de se abre, se fecha, se veste o casaco, se tira o casaco, porque o nosso interesse é o futuro. O senhor pode voltar hoje à noite e ninguém vai congregar nunca mais aqui na terra. Que bênção, vamos congregar no céu. Semana que vem, ótimo, tá bom também, de bom tamanho. O mês que vem, também tá ótimo, melhor seria hoje. Não, mês que vem a gente espera até o mês que vem. É isso que deve ser a nossa preocupação. Então é isso que é também a preocupação aqui de José. Ele quer que os seus ossos sejam enterrados na terra que Deus havia prometido aos seus pais e a ele também. Tá, eu convidei mais um jovem para participar aqui, o nome dele é Moisés, não sei se você já ouviu falar. Moisés, ele nasceu no Egito, ele foi criado na família real do Egito, o cara era gente finíssima, os pais o esconderam, todo mundo conhece a história, todo mundo, vocês leram a história, viram o filme, né? Então sabem quem foi Moisés. Então a gente não precisa entrar em detalhes aqui, porque não é esse o ponto que eu quero trazer. Moisés, nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 11 também de Hebreus, falando de Moisés. Então, esse capítulo é interessante isso, é a opinião que Deus tem dessas pessoas. É legal ver isso, porque quando nós vamos lá no Antigo Testamento, encontramos, por exemplo, tem um cara aqui, que o nome dele é Baraque. No versículo 32, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Baraque, eu acho que é aquele que aparece no Antigo Testamento com Débora, não é? É Débora, né? Que Baraque era um covarde, né? Ele se acovardou, ele teve medo de ir lá matar o inimigo. Então Débora fala, eu vou, você vai. Ele fala, não, ele só ia se fosse com Débora. Ele agarra na barra da saia de Débora, para poder cumprir aquela ordem. Ou seja, totalmente tímido, totalmente acovardado, e vai ser uma mulher, então, que vai libertar o povo.
porque ela que vai lá entrar na tenda, acho que de Cícera, né? Eu sou ruim de nome, eu não esqueço os nomes. Mas, de qualquer maneira, aqui no livro de Hebreus, poderia falar assim, ó, eu não vou falar de Baraque, porque ó, ele deu mancada lá atrás, né? Não, não. Aqui é sempre o ponto de vista de Deus. De Deus. É como quando você lê Primeira e Segunda Reis, depois você lê Primeira e Segunda Crônicas. Primeira e Segunda Reis são os fatos como eles aconteceram do ponto de vista horizontal da Terra. Primeira e Segunda Crônica são os fatos como eles aconteceram do ponto de vista divino. E quando você lê, você percebe que tem uma diferença na maneira como Deus enxerga as coisas. Então, em Hebreus, é Deus enxergando as coisas, enxergando a fé que havia. Quando nós vemos, por exemplo, falar aqui em Hebreus, falar eu acho que não é aqui que fala de Hebreus, é Tiago ou é Judas, que fala do justo, o justo Ló. O justo Ló. Não me engano, é em Tiago ou é Judas que fala do justo Ló. Agora, Pedro. é Pedro. Por isso que é bom ter jovens para lembrar. Né? 2 Pedro 2:7. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Olha que interessante isso aqui, porque quando você vai lá no relato de Gênesis, você encontra Ló, olho grande, querendo ir morar em Sodoma, querendo participar das eleições de Sodoma. Ele é encontrado na porta de Sodoma, quando os anjos vão lá. O que ele estava fazendo na porta? A porta era o lugar dos juízes da cidade se assentavam para julgar. Tanto é que ele leva na cara depois dos homens de Sodoma e fala assim, esse estrangeiro veio habitar entre nós e quer ser juiz em tudo? Porque ele estava querendo ser juiz em tudo lá em Sodoma. Mas, por outro lado, ele tinha um coração, ele tinha a vida do Senhor nele. Ele tinha a vida de Deus. Então o Senhor enxergava essa vida, e aqui no Novo Testamento que nos é dada a radiografia daquele homem, e quem olhasse por fora falasse assim, não, ele só está interessado em morar em Sodoma para ser importante, para ganhar dinheiro, não quer ser errante como o seu tio, ele quer ficar por aqui. Mas Deus enxerga o coração, Deus enxerga dentro, e Deus enxergou que ele afligia a sua alma justa, morando no meio daqueles homens injustos. Olha que interessante, que lindo que é isso. A opinião de Deus está no Novo Testamento. O fato pode estar no Antigo Testamento, mas a opinião divina é no Novo Testamento. E voltamos então aqui para o Moisés, em Hebreus 11:24, quando diz que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou sofrimento, ou vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Isso aqui é um homem que tem uma meta, e a meta é fora das coisas desse mundo. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer curso, temos que arrumar emprego, temos que pegar condução. Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer aqui nessa vida. Levar cacetada, baixar a cabeça de tomar bronca de chefe, sofrer perseguições no emprego, na escola, às vezes até na família. Mas quando nós vivemos com uma meta, e a meta é o Senhor no céu ainda, aí tudo é diferente. É isso que vai contar no final. Veja que todos esses, o que conta no final é o que vale. Não o meio, o começo, o meio, é o fim que vale. Por isso que em Hebreus mesmo, fala assim, sobre os anciãos, os vossos guias, considerai o fim da vida deles. O fim da fé deles, ou a fé deles, ou o fim da vida deles, mais ou menos assim. Mas o que nós consideramos? Como termina. É como termina que importa. Não é como começa, nem como é durante. Quantos corredores que começam bem uma corrida e
o pneu fura no meio, ele não chega no fim. E outro que começa com o carro capengando, precisa parar, trocar pneu, ir para o box, e todo mundo fala assim, você vai perder, não tem jeito, e no fim ele termina em primeiro lugar. Porque o que importa é o fim, não é o meio, não é o começo, o meio, é o fim. E a meta, principalmente, que nós temos diante de nós. Então não devemos viver pelo meio, devemos viver em função do fim. E é isso que está falando aqui. Moisés via o invisível, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Basta você ver essas fotografias. Eu nunca vi um museu egípcio, né? Tem lá, tem irmãos que já foram para o Egito, foram em museus lá e viram aqueles sarcófagos, toda aquela riqueza, todo aquele ouro, aquela coisa. Eu fico imaginando, né? O cara morava num palácio, tinha tudo aquilo à disposição dele. Foi pastorear cabra. 40 anos Deus teve que tratar com ele num deserto, pastoreando cabras e carneiros, para aprender, para desaprender toda a ciência do Egito, porque ele aprendeu toda a ciência do Egito, ele foi criado na corte egípcia. Ele aprendeu com os maiores sábios da humanidade da época. Ele teve que desaprender tudo aquilo, 40 anos, para depois 40 anos guiar o povo de Deus através do deserto. Nada de ouro, nada de prata, nada de luxo, nada de palácios, morando em tenda, né? Então a gente vê que não foi pequena coisa que ele preferiu. Mas vamos para o próximo jovem, que é Samuel. Todos esses, de uma maneira ou de outra, são figuras de Cristo, viu? É importante a gente, quando lê a Bíblia, é muito importante entender que o tema da Bíblia é Cristo. Porque senão a gente se apega muito aos personagens e transforma eles em heróis. E aí o Senhor fica apenas um figurante, né? Alguém nos bastidores, mas não é. Eles são figuras de Cristo, porque é para Cristo que nós vamos olhar, e olhar neles, vamos dizer assim, características de Cristo neles. Encontrar Cristo neles. Como a gente deveria olhar para os nossos irmãos e encontrar Cristo em nossos irmãos. Por exemplo, aqui nessa tela, tem um do meu lado, estou olhando para ele agora, eu tenho que ver Cristo nele, e vou olhar para o outro do meu lado, tenho que ver Cristo nele. Vocês querem olhar para o lado aí, para quem está do seu lado? Pior que não está do lado, né? É só virtualmente que nós estamos. E temos que colocar a foto, não vai nem virar a cabeça. Mas vamos voltar lá então para o próximo agora, que é Samuel. 1 Samuel 2, 26. Bom, Samuel, vocês conhecem a história também. Ele foi um filho que nasceu, sua mãe Ana orou, né, insistentemente, e prometeu que ela entregaria esse filho para o serviço do Senhor. Então, Samuel cresce dentro da tenda, que era onde o Senhor era adorado naquele momento, ainda não tinha um templo. Eu acho que às vezes, talvez apareça até a palavra templo aqui, mas nós sabemos que era uma tenda ainda, né? Que era o tabernáculo. E ele cresce ali, então, com o sacerdote Eli, e os filhos de Eli, que eram totalmente maus, eram homens jovens perversos, e ali está Samuel. Então, aquela história de que você cresceu numa favela, você vai ser bandido, está errado isso daí. Porque, na realidade, você pode crescer, é diferente daquele que anda no caminho do ímpio, se assenta na roda, se detém e se assenta, porque esse está buscando a companhia do ímpio, né? Mas você crescer dentro de um meio ruim, de um meio que não é favorável, meio desfavorável para você, isso não significa que você vai ser uma pessoa que não pode seguir o Senhor, que não vai ser uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que respeita as leis, que respeita os mais velhos e tudo mais. Você pode ser tudo isso, mesmo cercado de gente tranqueira, que eram os filhos de Eli, por exemplo, né, que são mortos depois por causa das maldades que eles cometiam. E Eli acaba morrendo também quando recebe a notícia dos filhos. Mas aqui nós temos então Samuel, no nosso capítulo 2, versículo 26, dizendo que o jovem Samuel ia crescendo
e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. O bonito dessa passagem é que ela é a mesma coisa que fala do Senhor Jesus lá no Novo Testamento. Crescia o menino em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, em estatura, né, diante de Deus e dos homens. E essa é a maneira como toda criança e todo jovem deve crescer. Deve crescer da maneira correta diante de Deus e diante dos homens também. Não só diante de Deus e não só diante dos homens, porque o incrédulo, ele cresce diante dos homens para ter uma carreira, para ter uma aceitação nesse mundo e tudo mais, né? Mas o crente tem um compromisso com Deus. Então ele deve buscar crescimento nas coisas de Deus e diante de Deus, sem deixar de lado que ele tem também um testemunho a dar diante dos homens, porque se os homens não creem em Cristo, que eles não podem ver, como eles crerão vendo cristãos que não são dignos de qualquer confiança, de qualquer respeito, de qualquer credibilidade, não é? Nós estamos no mundo por Cristo hoje. Cristo está no céu por nós e nós estamos por Ele na terra, representando Ele. Somos os embaixadores de Cristo na terra. Então nós temos que ser um testemunho fidedigno a Deus e aos homens. Mas era isso só que eu queria falar de Samuel, a história toda dele é muito extensa. E vem então o próximo jovem, agora que é Davi. E para Davi eu escolhi um versículo em Romanos 4. Em Romanos 4. Agora, Davi é um caso interessante, porque você pode até ler a história de Davi para os seus filhos, né? E falar assim, olha que valente que foi Davi, olha, ele matou o gigante Golias. Todo mundo gosta dessa história dele matando o gigante Golias. E às vezes até olham pelo lado errado a história, consideram que Davi era grande coisa. Porque na verdade ele fez isso pelo poder de Deus, ele próprio declara que ele fazia isso em nome do Senhor. Então não era ele exatamente que tinha aquela força, aquele poder, mas aquilo vinha de Deus para fazer aquilo. Não eram armaduras, não eram capacetes, não eram espadas, não era nada que ele realmente tivesse que usar, não é? Mas ali ele é uma figura de Cristo, derrotando Satanás, o gigante Satanás, o menino Davi, o mais fraco, o mais frágil, derrotando o mais forte dos guerreiros. Essa é uma figura de Cristo. Então, essa parte da vida de Davi a gente acha muito legal e é muito fácil até para o incrédulo entender isso, né? Mas depois fica difícil para o incrédulo entender como é que esse homem podia ser um homem escolhido por Deus, usado por Deus e rei de Israel, fazendo coisas tão erradas quanto aquela que ele fez quando adulterou, quando fez o que... Para começar, ele estava, a Bíblia fala que no tempo em que os reis saem à guerra, estava Davi no seu palácio, acordou mais tarde e estava no palácio fazendo nada. Estava lá, não era nem tempo de quarentena, né? Mas ele estava ali no palácio, ele devia estar na guerra, comandando seus soldados. Mas ele estava na sacada do palácio, que devia dar vista para o quintal da casa de Batseba, e ela estava se banhando. Naquele tempo não tinha duchas dentro de casa, essas coisas. A pessoa tomava banho, acho que fora da casa, talvez ela jogasse água para a cabeça, alguma coisa assim. E ele estava vendo a mulher lá nua, tomando banho, e ficou com vontade, mandou chamá-la, acabou tendo uma relação com ela, só que agora é aquela história, um pecado traz outro pecado, que traz outro pecado, que traz outro pecado. É que nem esses filmes de policiais, que o cara mata um, depois tem que matar outro, que diz que depois mata outro, e mata outro. Ele matou tanta gente por causa daquele primeiro lá que ele quis eliminar, né? Então o pecado faz isso. Enquanto você não confessa o seu pecado, você vai só acumulando milhas de pecados, milhagem de pecados, enquanto você não confessa para se livrar de uma vez e receber o perdão de Deus. Então ele faz isso, depois ele chama, manda colocar Urias, né, que era o marido de Batseba, no lugar mais perigoso da batalha, e o coitado vem da batalha para falar com ele, e se recusa a ir dormir em casa,
Porque Davi podia falar assim, bom, ele dormindo em casa com a mulher dele, e depois vão falar que a gravidez é dele, né? Mas não, ele não vai, dorme na porta do palácio. E tão fiel que ele era ao seu rei. E aí ele decide mandar ele para um lugar onde ele pudesse ser morto, abandonarem ele na batalha, saírem de perto e largar ele sozinho para ele ser morto. Então isso foi um homicídio, claro, orquestrado por Davi para poder ficar com Batseba, e Deus não abençoou de maneira nenhuma, o filho morre, né? Ele perde esse filho dessa gravidez de Batseba. Mas então, Davi, o que fazer com um cara desse? O que fazer com um homem desse? Exemplo para nós, ele é um rei de Israel, mas tudo bem lá que ele matou gigante, mas agora? Que história é essa? Que tipo de homem é esse? E aí nós vamos então para uma passagem em Romanos 4, versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Esse é Davi. Esse sim é um exemplo para nós. Um homem que conheceu o pecado, conheceu o arrependimento, conheceu a confissão do pecado, porque lá no Salmo ele fala, enquanto não confessava, meus ossos se secavam dentro de mim, confessei o meu pecado e tu foste, e perdoaste o meu pecado. Então é um homem agora que ele conhece de ponta a ponta a misericórdia, a graça, o favor e o perdão de Deus. Ele conhece. Então sim, Davi serve sim para exemplo de todos nós, porque todos nós pecamos e todos nós precisamos de um Deus que perdoe e todos nós precisamos de um exemplo de alguém que já passou por isso para também confessarmos o nosso pecado, não ficar com o pecado guardado, porque os ossos vão se secar de tristeza dentro de nós, entristecemos o Espírito Santo dentro de nós para podermos então confessar o pecado e receber o perdão. Isso que Davi serve de exemplo para nós. Vamos chamar outro jovem em Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Como eu falei para vocês, eu ia trazer um monte de gente aqui, depois não reclamo. Eu trouxe mesmo, olha, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel foi um dos que foram levados para o desterro, para Babilônia, depois da invasão de Israel, ali de Judá, né, da parte de Jerusalém. Capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Isso aqui é uma lição bonita para nós, porque, veja bem, a intenção do invasor de Babilônia era mais ou menos... Os Estados Unidos, quando conquistaram a guerra, ganharam a guerra, os aliados ganharam a guerra, de um lado você tinha os aliados, os Estados Unidos, encabeçando, do outro lado você tinha a Rússia. Invadiram a Alemanha. Aí correram logo lá. A Rússia anexou uma parte da Alemanha, Berlim, o Berlim Oriental, né, que chamava, e os americanos, os aliados, a outra parte ficou a Alemanha mesmo. Mas todas as cabeças, os principais, os gênios da Alemanha, que a Alemanha tinha uma tecnologia que dava de 10-0 na tecnologia americana, na tecnologia russa. Os alemães estavam muito avançados, muito avançados. Algumas besteiras que Hitler fez, que se ele não tivesse feito, eles teriam ganhado a guerra, porque eles tinham já planos da bomba atômica, eles tinham planos de armas que os americanos nem imaginavam. A V2, as bombas, os foguetes que eles tinham, eram coisas sofisticadíssimas. O cara mandar um foguete da Alemanha para cair em Londres. Você imagina, isso num tempo que não tinha a tecnologia eletrônica que nós temos hoje, um tempo muito, muito anterior a tudo isso. Então, quando acabou a guerra, o que aconteceu? Pegaram esses principais, que inclusive muitos eram criminosos de guerra. Nos Estados Unidos tem um monte até hoje, né? Tem um monte de criminosos de guerra que já morreu, a maioria morreu já. O Von Braun, que foi o pai da NASA, né, o pai das viagens para a Lua,
um gênio, ele usava mão de obra escrava de judeus para fabricar as bombas, fabricar os foguetes dele. Ele não era pouco culpado na história toda também. Ele fazia parte do esquema. E muitos outros. Então a Rússia pegou uma parte desses gênios, os Estados Unidos pegou outra parte. E é tudo isso que sempre foi feito. Todos os governos que invadem um país, todos os países que invadem outro, eles não querem jogar fora a principal cabeça, as principais cabeças do país. E Daniel fazia parte dessa elite de gênios de Israel, de Judá, que ele levou para a Babilônia. Só que tem que climatizar essa turma, né? Tem que aculturar essa turma. Por isso eles tinham que ser introduzidos no aculturamento babilônico, e nós vamos ver isso ao longo de toda a vida de Daniel e dos seus amigos, que cada vez que eles, de alguma maneira, fossem acusados de não estar se aculturando, adorando os deuses da Babilônia, eles passam por apuros, né? Os 3 amigos deles são lançados numa fogueira. E por que Daniel não foi lançado na fogueira? Porque ele era um cara muito mais importante que aqueles 3 amigos. Ele estava numa categoria muito mais elevada, e como ele era um que tinha um cargo que lhe dava poder sobre várias províncias de Babilônia, ele podia nem estar na cidade de Babilônia quando seus 3 amigos foram lançados na fogueira, na câmara de fogo ardente, lá, né, na fornalha. Então eles passaram por tudo, mas tudo começa no primeiro passo. Veja só que quando Daniel chega, ele já coloca os limites. No versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, e por aí vai. Eu me lembro quando eu fui trabalhar, eu tinha 27 anos, mais ou menos, 27 anos de idade. Nossa, faz tempo, né? Eu fui trabalhar num banco em São Paulo, no Banco Itaú, e quando eu entrei no lugar de trabalhar, na minha sala, que eram aquelas salas com bastante mesa, né? Trabalhava todo mundo junto, né? Um setor. Eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha uma pasta, eu abri a pasta, tirei uma Bíblia de dentro da pasta, uma Bíblia menor que eu tinha, que eu levava na minha pasta, e pus em cima da mesa. E aí comecei a arrumar minhas coisas na mesa, nas gavetas, lápis, não sei o que. Nesse tempo não tinha computador, né? E nem celular, nem Bíblia no celular, a Bíblia de papel. E só a última coisa que eu guardei na gaveta foi a minha Bíblia. Depois, 3 anos depois, eu fui trabalhar na companhia do metrô, mesma coisa. Quando eu cheguei, chega um novo, fica todo mundo olhando, né? O pessoal fica lá trabalhando, fazendo de conta que está mexendo com papel na mesa, mas eles já estão mirando no calouro lá, né? Dizendo assim, o que nós vamos fazer com esse cara aí? O que nós vamos pegar ele, né? E tal. Mesma coisa. Eu fiz a Bíblia primeiro e depois, o que é isso? Isso é uma estratégia. Você chega num lugar, você já finca a sua bandeira e mostra para todo mundo qual é a sua bandeira, para não ter dúvida. Então, a partir desse dia, ninguém vinha me convidar para farra, ninguém vinha me convidar para as coisas que eles saberiam que eu não iria aceitar. E era tipo assim, eu estava em uma rodinha lá, fazendo uma gargalhada, eu chegava perto, paravam de dar gargalhada, porque estavam contando uma piada suja. E, tipo, chegou o cliente, para, né? Eu era nem cara que vai vender rifa, a hora que chega, espalha, sai tudo de perto. Então, o cristão, ele tem que fincar sua bandeira. Ele tem que chegar e falar assim, gente, eu sou cristão. Não falar assim, né? Depois, claro, eu falava. Eu pegava um a um, na hora do almoço, alguma coisa, e falava evangelho. E quando era aniversário, eu dava uma Bíblia de presente, um Novo Testamento de presente, né? Eu tinha até uma carteirinha da Livraria Vida, ou portor da Livraria Vida, lá em São Paulo, na Liberdade. Eu tinha descontos porque eu comprava em quantidade Bíblias e Novo Testamento. Então, no aniversário eu ganhava uma Bíblia. Então, todo mundo sabia que eu era cristão. Até no metrô, a minha secretária da área, não era minha, era da área do meu setor ali, de 4 ou 5 pessoas que trabalhavam no meu setor, a secretária era uma mãe de santo. E até ela sabia que eu era cristão. E eu preguei o evangelho para ela várias vezes. E uma vez ela estava com um problema, que tinha um amigo dela que queria se suicidar, e ela veio pedir para mim, Mário, o que eu falo para ele? Eu falei, você fala para ele o seguinte, vai falar para ele que ele tem que crer em Jesus como salvador dele, que Jesus morreu para salvar ele dos pecados. Ela nunca mais falou desse amigo, acho que não se suicidou, então ela perdeu a amizade
ele perdeu amizade com ela. Mas, então, isso aí é muito importante. Você, onde for, levar a sua bandeira. Não daquele jeito chato, né? Pessoal, fica todo mundo quieto aí que eu vou orar agora aqui. Como um irmão uma vez fez num restaurante, num outro país aí, até um irmão que estava com ele me contou depois que morreu de vergonha, porque entrar num restaurante de beira de estrada, o cara mandou todo mundo ficar em silêncio que ele ia dar graças pelo alimento. Olha que cabeça. Não é assim que funciona, né? Não é desse jeito. Mas onde que eu estava? Não, nós estávamos falando de Daniel, né? Vamos para Daniel 10, versículo 12. Depois que ele finca a bandeira, em Daniel 12, nós vamos ver o seu exercício com Deus agora. Todas as nossas atitudes como cristãos, elas vão acumulando prêmios. Tem a quina acumulada no final, né? A gente vai acumulando benefícios no nosso relacionamento com Deus, que é a nossa comunhão com Deus. Um desses benefícios é cada vez conhecer melhor a vontade de Deus. Hoje uma pessoa me escreveu, não conheço a pessoa, o cara mandou para mim uma mensagem, falou assim, olha, eu estou pensando em mudar de cidade, você acha que eu devo? O que eu vou fazer com um negócio desse? Eu não conheço o cara, não sei nem onde mora. Ele quer saber se eu acho que ele deve mudar de cidade. Minha bola de cristal já quebrou muito tempo atrás. Então, as pessoas não entendem que você não pode recorrer a alguém para tomar decisões assim. Você tem que ter comunhão com o Pai, orar, esperar e ver o que o Espírito Santo vai mostrar para você, que caminho ele vai mostrar. E aqui, então, nós encontramos agora Daniel, no capítulo 10, versículo 12 do livro de Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa linda. A humilhação de Daniel e o desejo dele de compreender a vontade de Deus, o desígnio de Deus, estava tendo um efeito nos céus. Estava movendo os anjos nos céus. Olha a esfera que entra o cristão hoje, né? Aquilo era Daniel, que ainda estava numa outra dispensação. Mas veja o que nós conseguimos fazer hoje com as nossas orações, com a nossa humilhação diante do Senhor, na busca de maior conhecimento de quem é o Senhor, de qual é a sua vontade, e de nos humilharmos diante dele. Porque Daniel se humilhou, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Gente, a visão que ele teve, vem um homem dos céus, para na frente dele e fala para si, eu vim por causa do que você estava falando. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. O que um crente tem, não é pouca coisa. Mas vamos seguir então. O nosso próximo jovem não precisa, como fala nesses shows, né? Nosso próximo convidado dispensa apresentações, porque é o próprio Senhor Jesus. Não existe um outro jovem que tenha pisado nessa terra que tenha sido igual a ele, semelhante a ele, porque ele é Deus e homem, ele foi um homem, um jovem, pisando nessa terra, sendo o próprio Deus aqui. E o que nós aprendemos com o Senhor Jesus? Bom, tudo, né? Tudo, mas basicamente, em Hebreus 5:8, nós vamos encontrar uma coisa que ele não sabia quando ele veio ao mundo. Alguém pergunta, mas como? Deus e homem não sabia? Tem uma coisa que ele não sabia. Hebreus 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Como é que ele ia saber obediência se ele vivia no céu, numa trindade, perfeitamente coigual com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo? Ele não tinha que obedecer ninguém ali, né? Ele veio em submissão e aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E não só obediência ao Pai, porque nós vemos que ele andou aqui em obediência ao Pai o tempo todo. Isso está em todas as linhas dos evangelhos. Mas obediência a José, a Maria, às autoridades, aos sacerdotes, aos anciãos do judaísmo, obediência a homens. Ele obedecia a homens.
Eu não sei se ele ia em alguma escola, devia ir a alguma escola, ele obedecia à professora. O Senhor Jesus, o Criador do universo, aquele que, pensa assim, ele está numa aula de ciências, onde estão explicando como é que se formou o universo, ou como é quais são os planetas. Ele está fazendo a lição de casa, da coisa que é ensinada ali. Ele não ia poder fazer a lição das coisas que ele sabia, que ele fez tudo, ele criou tudo, né? Então esse é o Senhor Jesus. Ele sendo Deus, ele se colocou no invólucro, sem se deixar ser Deus, sem deixar de ser Deus, mas um invólucro que limitava aparentemente, né, toda a sua capacidade, se bem que ele não era nunca limitado na sua capacidade, mas sendo Deus, se fez homem, e desceu ao ponto de servo e desceu à cruz, como fala lá em Filipenses. E o que mais nós temos dele aqui? Também, uma coisa que a gente nunca ia imaginar, que o Senhor, quando menino, ele passava por algo que eu passei na escola, e acho que todos os meninos aqui passaram, a não ser que fosse o outro menino, vocês. Eu não sei se tem algum aqui que era o outro, que era o que praticava bullying. Eu fui dos que sofria bullying. Não sei se tem algum aí que praticava bullying, né? Mas eu fui dos que sofria o bullying. Eu era aquele menino bobo, bonzinho, que todo mundo, na hora de sair, tinha que correr para casa, porque vinha um moleque maior atrás, querendo me pegar para bater. Eu fui desse menino. Então eu sofria bullying. Então, naquele tempo, se sofria bullying, tudo bem, não tinha, apanhava, brigava lá no chão. Hoje que está essa história toda aí, né, de ficar recalcado. Eu não fiquei recalcado com bullying. Eu sofri bullying. Não tem isso. Mas ele sofreu bullying. E onde nós vemos que ele sofreu bullying? No Salmo 119, nós sabemos que os Salmos, se você quiser saber como se sentia, ou quais são os sentimentos do Senhor Jesus, leia os Salmos. Os Salmos expressam os sentimentos do Senhor Jesus. O Salmo 119, versículo 141. Olha o que ele diz aqui. Pequeno sou e desprezado. Pequeno sou e desprezado. Ele era desprezado e ele era pequeno. Porém, não me esqueço dos teus mandamentos. Esse é o Senhor Jesus. Pequeno, desprezado, mas já não esquecia de seus mandamentos, ainda quando pequeno. Ele escolhia também seus amigos. Salmo de 119, versículo 119, versículo 63. Volta um pouquinho, versículo 63. Olha que interessante. Isso faz um contraste do Salmo 1. Bem-aventurado ao homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda no caminho dos pecadores, né, alguma coisa assim, não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então aqui vai mais uma dica para vocês, jovens. Escolham suas amizades. Escolham as amizades. Eu não consigo conceber como alguém pode ser amigo de pessoas do mundo. Claro que nós devemos ser amigos de todo mundo, tratar bem todo mundo, mas se algum amigo meu da faculdade ou do trabalho chegasse, Mário, vamos ali tomar uma cerveja comigo, então, eu ia arrumar uma desculpa, porque eu não ia ter o que conversar com essa pessoa. Quando você está no trabalho, tudo bem, você tem que almoçar com o pessoal do trabalho, você tem que ir naquela festa odiosa de fim de ano, que agora esse fim de ano não vai ter, porque vai ter o coronavírus, ninguém vai ter festa de fim de ano, não vai ter presente de amigo secreto. Olha que coisa maravilhosa. Gente, quem trabalha em empresa sabe como é horrível esse negócio. Tem que aguentar aquelas conversas furadas lá, não vai ter isso. Então, até onde você pode escolher, porque tem coisas que você não pode escolher, em negócios, por exemplo, você tem que ir lá fazer jantar de negócios. O cara, você não gostaria de ficar 10 minutos na frente dele, você tem que ficar, senão você não vende seu peixe. Mas como é que ele fazia aqui? Ele escolhia seus amigos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Isso deve ser o exemplo do cristão. Também uma outra coisa que ele tinha, o Senhor Jesus, quando era aqui, quando estava aqui, quando era jovem ainda,
era o prazer de estar na casa do seu pai. Em Lucas 2, Evangelho de Lucas 2, versículo 46. Aqui é quando José e Maria perdem o menino Jesus, ele estava com 12 anos, e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ensinando os doutores. Não diz isso aqui. Ele podia ensinar tudo para os doutores, mas ele era menino. Ele guardava a sua posição. O versículo diz: estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, não afirmações, respostas. Então, provavelmente, os doutores da lei faziam perguntas a ele respondia corretamente as perguntas. Mas ele não se colocava na posição de quem ensina. E ainda assim, ele foi admirado por aqueles sábios. Foi admirado da sua inteligência por aqueles sábios. As irmãs, quando falam assim, mas a irmã pode isso, a irmã pode aquilo, a irmã pode aquilo outro. Pensa no exemplo do Senhor Jesus. Ele estava numa posição em que ele não poderia estar tomando a frente de ensinar aqueles homens, porque eram mais velhos, e ele era um menino, hierarquicamente ele estava abaixo, mas ainda assim ele causa uma impressão neles que era fantástica, era marcante. Assim é uma irmã também, uma irmã piedosa, que conhece a palavra de Deus, muitas vezes numa conversa, mesmo não tomando a atitude de quem está ensinando, a pessoa que conversa com ela aprende um monte. Lucas 2, 46 a 52, 47, todos que ouviram admiravam sua inteligência e respostas, e quando ouviram, maravilharam-se, José e Maria, né? Disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Esta era a ocupação dele já menino. Então, um exemplo também para todo jovem, né? Embora ele tivesse 12 anos ali, 12 anos em Israel naquele tempo, equivaleria hoje na nossa cultura atual a uns 20 e poucos anos, né? Um jovem hoje as crianças naquele tempo eram muito mais amadurecidas. É difícil falar isso, né? Porque ele não sabia usar computador, nada disso, mas eles eram amadurecidos, porque uma menina casava com 13 anos. 13, 14 anos era a idade da menina se casar. Maria devia ter 13 ou 14 anos quando teve o menino Jesus. E José devia ter uns 15 anos, ou 16 anos. Isso aí já era a idade de formar família. Hoje já é bem mais para frente, né? Bem mais tempo também, porque naquele tempo a pessoa vivia 40 anos. A expectativa de vida era na faixa dos 40, 40 e poucos anos. Hoje chega aos 80. Dobrou a expectativa de vida. Então ali estava ele cuidando dos negócios do seu pai, um exemplo para nós também. E no versículo 50 fala: e eles não compreenderam as palavras que lhe diziam, claro, eles não sabiam com quem eles estavam lidando. E desceu com eles, foi a Nazaré, e olha aqui que interessante, a mesma coisa, era-lhe sujeito, né, no versículo 51, sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, e no versículo 52 fala a mesma coisa que fala de Samuel. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A mesma frase que é dita a respeito de Samuel lá no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel. Agora, para a gente ver mais alguma coisa do Senhor Jesus, para terminar então, ele tinha uma qualidade que no mundo de menino, por exemplo, e de jovens, nem todos jovens, né, mas no mundo que nós vivemos, é uma qualidade que as pessoas procuram esconder, que é de chorar, de se emocionar, de demonstrar fragilidade, de demonstrar fraquezas, e o Senhor Jesus tinha todas essas qualidades. Tanto é que nós vamos encontrá-lo lá em João, ele chora 3 vezes na Bíblia. Nós encontramos ele chorando 3 vezes, né? 2 nos evangelhos, as 3 são nos evangelhos. É que tem uma no evangelho que nós só vamos saber que ele chorou porque a gente lê lá em Hebreus que ele chorou.
Uma é em João 11:35, João 11:35, versículo 11:35, João 11, versículo 35. Jesus chorou. Aqui ele chora no sepultamento de Lázaro. Mas alguém pode perguntar, por que ele chorou se Lázaro já ia? Em 5 minutos estava resolvido o problema? Ele não chorou por causa de Lázaro. Ele chorou por causa da morte. Ele chorou por causa do estrago que o pecado fez na criação. Porque não era só lá. Lázaro ele ia tirar, ele tirava numa palavra, ele tirou Lázaro da cova. Lázaro, vem para fora. Pronto. Resolveu o problema. Então não era exatamente um choro do luto que nós choramos quando a gente vê uma pessoa querida sendo sepultada, e nós sabemos que não vamos, amanhã ela não vai estar aqui, depois da manhã não vai estar aqui. Não era isso. Ele sabia que daqui a 5 minutos Lázaro estava ressuscitado. Mas ele chorou de ver o estrago que a morte tinha causado e também de empatia pelas irmãs de Lázaro. Porque todas elas choravam ali e ele chorou junto com elas também. Ele tinha essa empatia. Essa é uma qualidade que todo jovem também deve ter, todo cristão deve ter, né? Uma outra coisa, ele chora também em Lucas 19:41. E aqui tem um outro aspecto desse choro. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Esse choro dele pela cidade de Jerusalém devia causar em nós uma certa vergonha. Porque quando nós vemos, eu inclusive, né, quando nós vemos a ruína da cristandade, nós rimos. Às vezes nós achamos engraçado, lá, o que aquele pastor está fazendo lá, que coisa, não sei o quê, fazendo piada, publicamos a piada, publicamos o vídeo do pessoal rolando no chão, ridicularizando tudo aquilo. A gente devia chorar, na verdade o sentimento deveria ser de tristeza, porque é isso que o inimigo conseguiu fazer na cristandade, no testemunho cristão na terra. E ele chorou porque a cidade de Jerusalém, quando ele olhou para ela, falou assim: eu sempre quis reunir os teus filhos, mas tu não quiseste. Tu não quiseste. E o Senhor olha para a terra hoje, ele pensa a mesma coisa. Ele tá chorando, ele está triste, né? Podemos falar assim, fazer um paralelo com o show dele sobre Jerusalém. Ele está triste perto do que ele vê hoje a cristandade. Ele está muito triste. E nós, muito inferiores a ele, né? Porque estamos aí na nossa carne, deveríamos estar tristes também. E finalmente, a última vez que ele chora, na realidade ele chora quando ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, explica que ele estava chorando ali, né? O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Eu creio que isso aí aconteceu naquela ocasião ali, quando ele rogou ao Pai: afasta de mim esse cálice, falando da sua morte, né, do sofrimento que ele ia passar. Não da dor física, porque qualquer pessoa nesse mundo poderia também passar por sofrimentos até maiores do que ele passou. Tinha 2 crucificados do lado dele, que doeu do mesmo jeito, não doeu diferente do que doeu para ele no sentido humano da coisa, né? Mas ele ia receber sobre o seu corpo santo todos os pecados daqueles que creram nele, que creriam nele, dos salvos. Todos os pecados dos salvos foram colocados nele, naquela hora em que Deus o julgou ali na cruz. E ele foi feito pecado por nós. Isso aí realmente nenhum homem jamais experimentou e nenhum homem jamais irá experimentar. E nós não vamos experimentar nem... Visite respondi.com.br. Somente os Visite também 3minutos.net.